o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Olá! Então, nós vamos começar esse projeto contando a história que é sobre mim, mas que vai com certeza fazer diferença na vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui na sede lá onde fazemos morada, esse lugar maravilhoso, e aqui eu quero compartilhar o meu coração com você, junto com o chimarrão, que você vai entender o motivo dele estar aqui. E eu sempre sonhei em casar. Eu me planejei por ter trabalhado com o Ministério Infantil, eu sempre trabalhei com crianças, dei muita escola bíblica, então eu sempre me imaginei como eu seria como mãe. E nessas questões de ver como ser como mãe me fez pensar em quem casaria comigo para juntos formar essa família e entregar os filhos ao Senhor, porque em Salmo 127, 13 fala que os filhos são herança do Senhor. E o casal, a gente casa feliz, projetando, sonhando em conquistar casa, né? Conquistar, crescer juntos, né? E nesse processo, após um ano, né, nós tínhamos um terreno de uma casa que nós queríamos construir, fizemos uma planta, nós estávamos assim felizes. E aí veio a notícia que eu estava grávida, isso completou muito a família, era a primeira neta também para os dois lados, voos felizes. E no meio desse processo, nós tivemos que tomar decisão. E essa decisão implicou muito na nossa situação financeira. E aqui vem uma grande lição: o casal ele precisa andar junto. Quando um homem decide sozinho ou uma mulher decide sozinho, ou os dois até decidem junto, sempre vai dar errado, porque precisa ser um casamento a três, aonde Deus fala com um homem, com a mulher, e os dois juntos, ouvindo a Deus, cumprem a sua missão na terra. Não é as nossas vontades, mas as que o Senhor tem para nós. E naquele momento, por ter sido decisão só de um, a gente acabou tendo situação financeira afetada. E eu grávida, isso me afetou muito. A gente já está mais frágil e as situações difíceis que nos trazem tristeza pode ser difícil para a mulher durante a gestação. E esse momento, quando já estava para ganhar a bebê, então a gente ganha, a bebê está mais frágil ainda, tendo que depender de muita ajuda, se tornou um processo difícil. A tristeza e depender de muita ajuda naquele momento de... Não estava aceitando opiniões. A gente recebe quando ganha um bebê, faz assim. Aquilo atormentava mais ainda, porque eu não estava bem. Aquilo me fazia eu ficar pior ainda, porque me doía não ter condições de dar para minha filha o que eu sonhei poder dar, né? As roupinhas, o quarto, o mínimo que eu queria fazer como mãe não estava presente naquele momento de fazer. Sem contar que eu estava escrevendo um livro durante a gestação, eu já tinha me programado a escrever um livro para publicar quando ela casasse. E eu me vi estando mal e fazendo mal daquilo que eu não escrevi no livro que era para fazer, daquilo que eu não me projetei para fazer. E aí eu pensei, deu tudo errado.
Aí tu vai para casa com um bebê, a tua cabeça não tá bem. Eu só fui piorando. E quando viram, eu só estava chorando e me levaram num médico. E então começou a me dar remédios para tomar. Cada caixinha que eu tomei me deu reações adversas. Eu cheguei a tomar 5 caixinhas diferentes uma da outra. Porque esse não dava certo, então vamos tomar outro, esse não dava certo. As crises foram piorando. Distúrbios urinários, começou a afetar o corpo, não, então tem que tomar outra. Distúrbios mentais, eu comecei a ficar com crise de pânico, de medo, isso tudo foi crescendo. Ou seja, já não era mais uma tristeza, isso era uma depressão pós-parto. Toda tristeza não cuidada, tratada, a tristeza não colocada para fora, ela vira uma depressão. E essa depressão pós-parto me afetou muito. Quando eu estava tomando essas caixinhas, as crises de pânico, de medo, depois eu comecei a enxergar. Primeiro me deu vontade de não estar viva, e depois eu enxerguei a forma de não estar viva. Eu comecei a ver meios de como tirar a minha vida. Teve noites que eu chegava a esperar a casa dormir e sair pela rua para ir até um lugar, tirar a minha vida. E eu acabava parando dentro do hospital. E aí perguntava o que tu tem, e aí eu dizia que eu queria morrer. Eles cuidavam de mim. Automaticamente eu acredito que eles davam algo para que eu pudesse dormir, descansar a minha mente, e eles procuravam a minha família. E o Cléo chegava naquele momento, e no outro dia ali, eu não me lembro que hora era, ele chegava quando eu acordava, e ele nunca perguntou por que tu fez isso, o que tu tá fazendo aqui. Ele dizia, vamos para casa, vamos ver a bebê, e me levava para casa. Essa situação chegou a acontecer 3 vezes. De eu sair para tirar a minha vida. E aí, eu estava no hospital, voltava para casa para ver a bebê. E se perguntavam para mim, queriam me ajudar. Não pensa na bebê. Eu pensava tanto nela que eu tinha que deixar ela. Ela vai estar bem criada pelos vô. Então, eu vejo assim que eu comecei a ter pensamentos na minha cabeça fortes que se tornaram uma verdade dentro de mim. E a palavra de Deus em Lamentações, né? A gente nunca pode estar numa mesa onde o pão da presença não esteja. E Lamentações 3:21 vai dizer assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Trazer a memória o que nos dá esperança é pensar no amor do Senhor que não acaba e todo dia da manhã se renova. Mas eu só tinha pensamentos que não eram bons. Eu cheguei, as verdades que se criaram dentro de mim foi a seguinte: eu não sou uma boa esposa. O Cléo pode encontrar uma outra mulher para que está sofrendo comigo. Eu não sou uma boa mãe, então eu deixo a Luana e os vô vão criar, vai ter os 2 vô ali para criar, ela vai ficar bem, vão ter de tudo. Eu não estava mais sendo uma boa pessoa na sociedade, eu não tinha amigos para tomar um chimarrão. E eu convivi muito em igreja. E é um tabu ainda, depressão tem que orar, é demônio. E eu escutei: tu passou por depressão, né? Eu, sim. O fulano e a fulana, pessoas da igreja falaram que tu tinha o demônio, era o diabo. E isso piorava a situação no momento. E aí eu comecei a ter vergonha dos meus pais como pastor na cidade. Eu comecei a ter vergonha da igreja que eu ia, porque eu fazia igreja passar vergonha. Eu numa igreja tinha demônio no corpo. Então eu queria me matar porque eu já era uma vergonha também para a igreja.
E como eu trabalhei desde nova para Deus, eu falo trabalho porque era isso que eu fazia, eu não sabia apenas estar junto com o Pai. E eu fiz muita coisa linda para o Senhor, mas talvez nem tudo era da forma que Ele pediu. Mas a minha forma era agradar o Senhor. Só que Ele esqueceu de mim. Tem um louvor agora que canta da Tamires Garcia, que tem uma frase que diz: Deus, até você eu culpei. E eu andava na rua, olhava para o céu e dizia: Deus, tu esqueceu de mim. Tu esqueceu? Eu não preciso mais estar aqui. E essas verdades vieram e tomaram conta do meu coração. Só que essas verdades não era o que Deus queria para mim. Porque eu não estava lembrando que eu deveria trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, que é lembrar do que o Senhor faz. Se nós formos ver em Romanos 22, 22, eu esqueci agora, mas eu acho que é 12:2, Romanos 12:2, que nós precisamos renovar a nossa mente. Só que o que eu trazia na minha mente todo dia era simplesmente maus pensamentos. Só que eu não sabia. A questão é que a gente não sabe. E esses pensamentos me fizeram sofrer muito. Por isso que eu quero te trazer hoje esse alento. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Mas o que te dá esperança? A esperança volta quando pensa o seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Se o amor de alguém por você acabou, o de Deus não acabou. Se o amor e reconhecimento das pessoas que você se doou terminou, o seu não precisa acabar por essas pessoas e o de Deus por você não acabou. Quando pensamentos assim estiverem sobre você, não é Deus falando. Porque Deus, ele tem pensamentos de paz e não de morte. Jeremias 29 vai dizer, e versículo 11 vai dizer, que os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal. Então, se nós temos pensamentos que estão nos levando a não querer viver, não é o Senhor falando conosco. Eu entendo que quando a gente está ali, eu vivi, é uma verdade tirar a vida. Para mim foi uma verdade. E eu tinha todos os motivos, todos vão ficar bem, é só eu rir. Mas o Senhor diz que Ele não tem pensamento de paz. Ele tem os pensamentos de paz, não de morte. Então você precisa ter pensamentos como o Senhor tem sobre você. Continue nos acompanhando, para que juntos nós podemos entender no próximo vídeo como foi que eu consegui acreditar em novas verdades. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua